Em nome de Jesus. Louvor, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Amém? Queridos, como disse no início, que Deus queria quebrar o protocolo. E a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que eu tenho entendido, queridos, nesse tempo é que nós precisamos, nesse período que estamos vivendo, precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis realmente à voz de Deus. Porque às vezes escolhemos o dia que nós queremos estar na igreja, às vezes escolhemos o lugar que queremos estar. Só que nós precisamos entender que quando o Senhor quer derramar algo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Deus não está parado no tempo, até porque Deus não está no tempo do homem. O Senhor está no tempo eterno, eternidade. E nessa manhã, o que eu vim trazer para você nessa manhã é que você precisa entender que tempo que você está. Será que nessa manhã você está disposto realmente a abrir mão da tua vontade? Será que nessa manhã você está disposto a viver a vontade de Deus? Será que nessa manhã você entende aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer? A ordem que veio dos céus, não veio do homem, mas aquilo que Deus chamou para ser. Você está disposto nessa manhã a viver o extraordinário de Deus? Porque talvez nessa manhã você está dizendo assim: Natan, eu estou vivendo no bom. Não estou dizendo que é ruim viver no bom, só que nessa manhã Deus quer te levar para algo melhor. Deus quer te levar para o extraordinário de Deus. E para isso, o Senhor precisa que nós venhamos entender que ciclo que nós precisamos fechar, para que nós possamos ir para onde Deus quer nos levar. Para qual tempo? E para que Ele quer nos levar? Porque você precisa descobrir quem você é, o teu propósito e o teu chamado. E nessa manhã eu quero compartilhar algo com você. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu confesso, pastor Saulo, que eu fiquei a noite toda, eu não conseguia dormir durante a noite, porque o Senhor estava trazendo algo ao meu coração. E eu não entendi aquilo que o Senhor queria ministrar, e eu falando com Ele, pedindo ao Espírito Santo para me dar uma direção. E eu disse, e quando eu cheguei aqui, depois do discipulado, nós sentamos aqui, que o louvor começou a adorar, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E eu entendi que não tem a ver com aquilo que eu estou preparando, mas aquilo que Ele preparou para a igreja, aquilo que Ele preparou para esse tempo. Sabe por quê? Nessa manhã você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe nessa manhã, te convenceu, para que você viesse receber um novo de Deus nessa manhã. Amém? E não ficar nas minhas palavras, vira para o teu irmão que está do teu lado e diz assim: hoje, mas fala com voz de profeta mesmo, fala assim: hoje Deus vai mudar cenários. Deus não te trouxe aqui hoje por acaso. Ele te trouxe porque o tempo das coisas mortas acabou e o tempo de ressurreição começou. Amém, queridos? E eu quero compartilhar aqui uma palavra com você nessa manhã. Amém, Jesus, glória a Deus. Que está lá em Ezequiel, capítulo 37, que vai falar sobre o vale dos ossos secos. Amém? E diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale que os ossos estavam. Ele perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, o Senhor sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar, e com vocês, e vocês terão vida. Feche os seus olhos. Pai querido, nessa manhã eu te agradeço, Pai, por esse mover a qual o Senhor nesta manhã derramou sobre a tua igreja. E eu sei que ainda tem pessoas nessa manhã que precisam ser tocadas e visitadas pelo teu Espírito. Então ministra, Pai, no coração de cada um nesta manhã. Toca, Senhor, para que aquilo que eles vieram nessa manhã entregar a Ti, eles também possam sair daqui com a resposta que eles vieram buscar em Ti. Assim eu oro, Pai, e eu te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém?
Quantos aqui conhecem a palavra, essa passagem de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos? Amém. Bastante gente ainda não conhece. Amém. Mas, querido Deus, nessa manhã, enquanto o Ministério de Louvor estava aqui ministrando esse louvor, Deus colocou no meu coração essa palavra porque, assim como Deus fez com Ezequiel, levou ele em espírito a um vale de ossos secos, um cemitério aberto. Quando Deus leva para lá é porque Deus já tinha um plano sobre aqueles ossos. Deus já tinha um projeto sobre aqueles ossos, que para muitas pessoas talvez não tinham mais valor, não tinha como mais ter vida, porque esse é um cemitério onde tem muitas pessoas ali enterradas, sonhos, projetos que não foram realizados. Como podemos esperar que algo daquele lugar saia e com vida? Na mente, nos olhos humanos, é impossível você ir num cemitério e achar algo de lá que vai sair de lá com vida. Porque às vezes vamos em um velório, saímos de lá às vezes tristes por um ente querido. Às vezes ficamos na nossa mente, Senhor, fulano partiu, e agora, Senhor, o que eu farei? Como eu vou fazer? Ficamos às vezes um tempo de luto. Só que Deus leva Ezequiel a este vale para que Ezequiel viesse a entender que às vezes, aonde nós estamos colocando o ponto final, é onde que Deus precisa atuar. E eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas o Senhor ministrava no meu coração que tem pessoas nessa manhã que estão com ministérios parados, pastor Saulo. Porque tem pessoas que receberam uma palavra, talvez de morte, talvez uma palavra que o feriu, que machucou. E a pessoa simplesmente falou assim, não, para quê? Eu não quero mais, eu desisto, eu não vou mais querer isso para a minha vida. Me decepcionei muito. Botei a minha expectativa no homem, criei uma expectativa e por conta disso, me feriu. Só que aí que começa o erro nosso, do ser humano, pastora Shirley, porque criamos expectativas erradas, aonde nós deveríamos colocar a nossa confiança, é onde deixamos como segundo plano, é onde que falamos assim, não, Senhor, o Senhor vai ficar aqui, eu vou fazer desse lado, se não der certo eu vou recorrer ao Senhor. Só que Deus, queridos, não tem plano B. Deus nessa manhã Ele te trouxe aqui porque de fato Ele quer mudar a tua mentalidade, Ele quer que você entenda nessa manhã, que o ponto final que você deu é o ponto de partida que Ele precisa começar a fazer. Porque talvez nessa manhã você falou assim, o meu ministério está parado, o meu ministério está morto, eu não quero mais fazer. Amém, queridos? Deus não precisa de nós, né, pastor Saulo, como foi dito no livro. Só que você precisa entender que se você não fizer, Deus vai levantar outros para fazerem no seu lugar. E se Ezequiel não tivesse dado ouvido ao que o Senhor tinha ministrado no coração dele, porque a primeira coisa, eu sempre vou falar isso, obediência. Quem não está disposto a sentar para ouvir, para aprender, não está disposto para ensinar. Quem não está disposto a sentar para obedecer aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, não podemos querer curar outras pessoas. Não tem como queremos ser luz na vida das pessoas se nós não deixarmos que o Senhor seja luz na nossa vida. Por isso não é ir de pregar o evangelho a todo mundo, é vinde a mim. Você precisa entender que antes de você ir, você precisa chegar a Deus e apresentar ao Senhor aquilo que talvez está te limitando a viver aquilo que Deus chamou para viver nesse tempo. E aí entra a história, a mentira de Satanás dizendo, para quê? A tua idade já passou, para que você vai sonhar, para que você vai projetar? Falando como, assim a palavra diz que Ezequiel quando olha para aquele vale de ossos secos, e a Bíblia diz que era sequíssimos ossos. Se eu olhasse, eu falava assim, Senhor, como pode ser algo daí? Só que, queridos, Deus vai ver além das nossas expectativas. É por isso que nessa manhã Ele te trouxe aqui, para você olhar não para aquilo que seus olhos físicos são palpáveis, mas Deus está te chamando para você olhar aonde seus olhos não podem tocar. Porque o natural, os meus olhos enxergam, mas o sobrenatural, só o Senhor tem o poder e a capacidade de nos levar a enxergar. E nessa manhã eu sei que tem pessoas aqui que estão enxergando limitado. Sabe por quê? Porque deram ouvido a uma mentira do diabo. E aí isso fez com que essas pessoas se paralisassem. E eu estou falando isso para você porque eu já vivi nisso. E nós só temos autoridade para falar quando nós vencemos aquela área. E de que forma você tem se enxergado? Como você tem obedecido aquilo que Deus tem te chamado para viver esse tempo? Em meio a tanta turbulência que estamos vivendo,
Será que você parou de sonhar? Será que você parou de ter fé naquilo que Deus entregou na tua mão? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que Ele liberou sobre a tua vida, e entenda que há um tempo para todas as coisas, mas você precisa se incluir naquilo que Deus te trouxe para viver. Será que nessa manhã você está olhando para o teu casamento e está falando assim: Senhor, meu casamento está morto, não tem como ter vida aqui mais, a minha expectativa no meu esposo acabou, a minha expectativa na minha esposa acabou. Será que você está olhando para o teu trabalho e está falando: Senhor, eu não estou vendo vida no meu trabalho, eu chego aqui é só aborrecimento? Ei, você está ali como Ezequiel, Deus está te levando para que você venha profetizar, para ter vida, porque se Deus te implantou e te colocou ali, porque há um novo de Deus sobre aquele lugar. Deus não espera o ambiente estar pronto. Antes de qualquer necessidade surgir, Deus já tem a provisão. E nessa manhã Deus está falando com você: eu tenho uma provisão sobre a tua vida, mas qual é a resposta que você vai me dar diante do que você está vivendo, ou diante do que você está passando? Porque é muito fácil eu ficar só reclamando, eu ficar só apontando o dedo, eu dizendo: ah não, fulano de tal vai fazer, ah não, ciclano vai fazer. Mas e você? Quando é que você vai se mover? Quando é que você vai entender que o chamado também é para a tua vida, a mão também é sua, você precisa sair da tua área de conforto, você precisa sair da sua casinha, você precisa fechar um ciclo na sua casinha para viver o novo de Deus, porque enquanto você ficar apegado naquilo que não te leva para o teu propósito, você vai continuar vivendo o passado, e sempre falando: Senhor, não tem como ter vida. Sim, não tem. Se você não entender que é tempo de você entrar pelo caminho, para que você venha entrar no mesmo fluxo, você vai ficar só vendo as pessoas entrarem, serem curadas, transformadas, e você vai ficar só de fora olhando. Só que o Senhor nessa manhã está falando assim: ei, é hora de você entrar nesse fluxo, é hora de você começar a beber dessa água que o céu tem jorrado sobre este lugar. Porque é impossível nós entrarmos aqui na igreja e não sentirmos a presença, é impossível nós entrarmos aqui e não ver o que Deus está fazendo, o mover que Deus está fazendo. Sabe por quê? Enquanto você abre a tua boca e comece a glorificar, enquanto você abre a tua boca e começa a profetizar sobre este lugar, você talvez não está enxergando, mas o Espírito Santo está indo na tua casa, ele está tirando tudo aquilo de mal que está caindo sobre lá, as palavras malditas, aquilo que caiu sobre a tua casa, Deus está tirando. Mas nessa manhã, qual é a resposta que você vai dar diante daquilo que Deus está te chamando para este tempo? Não terceirize aquilo que Deus está te chamando para fazer, faça. É como Deus falou comigo: Natan, não é porque você quer, é porque você precisa. Tem dia que eu estou cansado, mas o Senhor falou assim: Natan, está cansado? Vai assim mesmo. Está doendo? Vai assim mesmo. Vai se arrastando, mas vá, porque quando você chegar aqui, você vai ser transformado por Deus neste lugar. E nessa manhã Deus está te chamando para um compromisso. Nessa manhã Deus está te chamando para um compromisso com Ele. Porque eu imagino quando Ezequiel chega naquele vale, e eu sou assim, eu imagino mesmo, eu me coloco, eu me afundo dentro da história. E eu imaginando Ezequiel, eu aqui assim, aquele vale de ossos secos, e o Senhor vira para mim e fala: será que esses ossos podem voltar a ter vida? O Senhor nos perguntando: será? E qual é a minha resposta? Senhor, Tu sabes, porque de mim não tenho nada, Pai, mas o Senhor sabe aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida. Você sabe o que o Senhor colocou sobre a tua vida, que não tem impossível para Deus, que talvez aos teus olhos você está olhando e está falando: não, Senhor, não tem como ter vida. Mas o Senhor fala assim: então profetiza, traz a vida, traga a existência, traga aquilo que está pronto no mundo espiritual, a vida. E eu imagino quando Ezequiel fala assim: Senhor, sobre a Tua palavra eu vou profetizar. E Ezequiel começa a profetizar sobre aqueles ossos. E o que mais interessante me chama é que quando ele começa a profetizar, há um barulho. Há um barulho naquele lugar. E eu tento imaginar, que barulho seria esse? Porque é assim que às vezes nos encontramos. Que barulho é esse que você está ouvindo? Que barulho é esse que você está ouvindo? Porque quando começa a ver aquele barulho, é porque Deus estava conectando aquilo que o homem achava que estava perdido. Você entende nessa manhã
que talvez esse barulho que você está ouvindo é Deus mexendo na tua estrutura para que você volte a sonhar e volte a viver aquilo que Ele te chamou para viver? Porque quando Ele profetiza, os ossos espalhados naquele vale começam a se juntar. O osso estava lá atrás, veio parar aqui e começa a juntar osso por osso, nervo com nervo, carne com carne. E isso me arrepia, porque ainda lhe faltava uma coisa. Porque voltou osso, carne, tudo, mas lhe faltava algo. E Deus me leva lá na criação. O sopro da vida. Talvez você não entendeu, talvez você chegou aqui falando: Senhor, eu não tenho mais condição. E Deus está falando assim: ei, estou soprando o fôlego de vida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Ei, eu estou trazendo a vida, porque nessa manhã os teus olhos estão dizendo: não tem vida. E Deus está falando: ei, eis que faço nova todas as coisas. Talvez você entrou nessa manhã disposto a largar tudo, mas eu vim nessa manhã, como profeta, como boca de Deus aqui neste lugar, eu vim dizer: você não vai parar, você não vai largar aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã, que entrou aqui, já dizendo que não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo: ei, eu nessa manhã vou entrar na tua história, na tua vida. Mas você precisa entender que nessa manhã, você precisa inclinar os teus ouvidos, a minha voz, e ouvir a voz que ecoa dos céus, não a voz que ecoa da terra. Porque talvez nessa manhã você entrou dizendo assim: Senhor, eu não estou ouvindo a tua voz. É porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. E às vezes, pastora Shirley, as pessoas falam: mas eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Sabe por quê? Às vezes estamos tão acelerados no dia a dia, na correria do dia a dia, que esquecemos, queremos passar à frente de Deus. Deus está falando, mas eu estou deixando Ele lá atrás. E nessa manhã Deus está falando assim: ei, calma. E aí eu pego uma palavra do pastor Adilson: é pouco a pouco. Ei, é pouco a pouco. Para cada um tem um tempo. Você não está atrasado e você não está adiantado, você está no tempo. Ou se você acha que está atrasado, o que você está fazendo para chegar então aonde Deus te chamou para viver? Para profetizar sobre o vale dos ossos secos. Porque se você não está enxergando vida, é porque você não está olhando como Deus está enxergando nesta manhã. E eu já quero ministrar, eu já quero concluir essa palavra, eu quero pedir o louvor que já suba neste momento. Porque nessa manhã eu sei que o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer mudar, talvez essa mentalidade, mudar esse pensamento, talvez que você entrou nessa manhã. Eu não tenho esse poder, pastor Saulo não tem esse poder, pastor Adilson não tem esse poder, mas o Senhor tem esse poder e Ele quer fazer. É aí que você precisa entender, Ele quer fazer. E nessa manhã Deus não está à procura de muitos, Deus está apenas à procura de um coração disposto nessa manhã a obedecer, assim como Deus fala com Ezequiel: Ezequiel vá, e Ezequiel vai, porque Ezequiel ouviu e obedeceu a voz do Senhor. E nessa manhã você está disposto a obedecer a voz do Senhor, nessa manhã você está disposto a largar tudo, deixar tudo para trás e entender que Deus é o teu soberano, que Deus é o que vai suprir as tuas necessidades, que Deus é quem está à frente do teu caminho, e você precisa enxergar para dentro de você aquilo que Deus tem implantado no teu coração. Porque às vezes estamos olhando muito para aquilo que falta, e eu sempre carrego essa palavra comigo, estamos sempre olhando para aquilo que falta, e esquecemos de olhar para aquilo que nós já temos. E eu te pergunto, o que você nessa manhã pode apresentar ao Senhor, o que você pode entregar ao Senhor nesta manhã? E eu quero pedir você para se colocar de pé nessa manhã. Você que está nos assistindo em casa, talvez aí onde você está dizendo: Natan, eu não estou conseguindo enxergar mais, o meu casamento está à beira, um filho de talvez acabar, a minha história, talvez eu recebi uma palavra, um diagnóstico do médico, e o médico disse que não tem como mais. Ei, a última palavra vem do Senhor, a última palavra vem de Deus. Se os céus não liberou ainda, queridos, entenda que Deus nessa manhã te trouxe aqui para liberar algo sobre a tua vida. Talvez nessa manhã Deus te trouxe aqui, ou melhor, talvez não, Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele está colocando vida em algumas áreas que você já deu ponto final.
E nessa manhã eu quero orar por você. Nessa manhã eu quero que você entenda qual é a área que nessa manhã você precisa profetizar. Qual é a área que você está enxergando morte. Qual é a área que você colocou ponto final. Porque nessa manhã, se você estiver disposto a obedecer a ordem que o Senhor já liberou, você, é este ano ainda. Porque o que eu tenho mais recebido de Deus é que Deus vai mudar a vida de pessoas esse ano. E Deus tem mudado vidas de pessoas. E Deus vai fazer muito mais. E eu quero nessa manhã que você entenda. Deus está te chamando, homens, mulheres, Deus está te chamando nessa manhã para você dar um passo de fé, para você entrar no centro da vontade de Deus. E nessa manhã, qual é a resposta que você vai dar diante do Senhor? Feche seus olhos neste momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sei que nessa manhã pessoas entraram aqui, pessoas entraram por essa porta sem expectativa de vida alguma, Senhor, no seu casamento, no seu trabalho, ou até mesmo, Senhor, na sua própria vida, achando, Senhor, que não tem mais vida, que não vale a pena mais obedecer, não vale mais a pena estar na Tua vontade. Mas, Pai, nós estamos aqui não é porque nós queremos, é porque nós precisamos, todos os dias, ó Pai, mesmo cansado, Senhor, talvez do dia a dia, do trabalho, Senhor, de tantas coisas, mas nessa manhã o Senhor quer mudar, Senhor, e entendermos que nós precisamos descansar no Senhor. E descansar significa deitar e ter descanso, ó Pai, no corpo, na alma e no espírito. E nessa manhã, Pai, qual é a área que precisamos, ó Pai, nessa manhã profetizar, assim como Tu fez com Ezequiel? Ei, profetiza sobre a área aonde você acha que tem morte. Profetiza sobre essa área, não coloque ponto final. Ei, nessa manhã você precisa se mover, nessa manhã você precisa de encontro ao Senhor, nessa manhã você precisa deixar que Deus entre na tua área, e Ele comece a mexer da forma dEle, não da tua forma. Por isso nessa manhã, se há algo impossível para você, entenda que para Deus nada é impossível. Senhor, nessa manhã eu coloco diante de Ti a cada homem, a cada mulher, a cada filho e filha do Senhor, porque nessa manhã entrou pessoas aqui que precisam, Pai, de uma cura, pessoas precisam de uma transformação, e Tu sabes, Senhor, o que cada um nesta manhã precisa. Por isso nessa manhã eu peço ao Senhor, Pai, libera do céu, Senhor, cura, transformação, milagres sobre